falar sobre a aplicação da dilatação no cotidiano, no nosso dia a dia. Eu vou usar como exemplo, no nosso dia a dia, assim, os trilhos de um trem, que são projetados para meio que acomodar a expansão e a contração devido às mudanças de temperatura. Sem espaço para dilatação, os trilhos poderiam se deformar e acabar gerando descarrilhamento, que é quando o trem sai do trilho, que pode gerar acidentes. Usando juntas de dilatação, isso acaba não ocorrendo, porque esses espaços entre os trilhos que permitem essa expansão. No caso, ele pode se expandir que o trem não vai ter risco de descarrilhar. Nos trilhos de trem, a dilatação térmica ocorre quando as partículas do aço vibram mais com o aumento da temperatura, fazendo com que o trilho se expanda, né? No frio é bem ao contrário, as partículas vibram menos e os trilhos se contraem. Para evitar essas deformações, são usadas aquelas juntas que eu falei agora há pouco, dilatação, que permite a expansão e contração. No caso, ele pode tanto fazer muito frio como muito calor, que não vai interferir nada na passagem do trem e vai dar a segurança que ele não vai descarrilhar por conta dessa dilatação. Meu nome é Jorge e agora eu vou falar sobre as equações, né, de dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Começando pela dilatação linear. Ela é composta pela variação do comprimento, né, o ΔL, igual ao coeficiente de dilatação linear, vezes o L0, que é o comprimento inicial, e vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura ela vai ter em todas as formas, né? A dilatação superficial vai ser composta pela variação de área, né, o ΔA, igual ao beta, né, que vai ser o coeficiente de dilatação superficial, vezes o S0, que vai ser a área inicial, e vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Agora a dilatação volumétrica, ela vai ser o ΔV, né, que é a variação de volume, que é igual a um Yzinho, né, que vai ser um coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o V0, que vai ser o volume inicial, e vezes o ΔT. Repetindo, o ΔT ele fica sempre no final das equações. E para usar essas equações, dependendo do que falta, a gente muda o lado. Um exemplo, se a gente tiver, no caso da dilatação linear, se a gente tiver se a gente não tiver a variação de temperatura, mas tiver o comprimento inicial, tiver a letrazinha, que é o coeficiente de dilatação linear, e tiver o ΔL, que é a variação do comprimento, a gente pega o ΔT, que não vai ter o número, e leva dividindo. Ele que vai estar multiplicando vai dividindo, porque a gente não vai ter ele, né? E é isso. Vou explicar sobre o significado de cada grandeza. A dedicação técnica ocorre quando um material se expande ou se contrai. Variação de temperatura. As principais grandezas envolvidas são a ΔL, variação de comprimento, ΔA, variação de área, e ΔV, variação de volume. Essas que eu falei medem o aumento ou diminuição da matéria, certo? Aí tem as outras que são o coeficiente de dilatação linear, que é o ômega, que é esse aqui. Aí tem o beta, que é a superfície, que é o beta, e tem a volumétrica, que é aqui. Esses indicam a quantidade e o material se expande. A quantidade que o material se expande. Aí tem o T, o T0
inicial e final. Eles determinam a variação. E aqui são as formas que eu anotei. A primeira forma, que que começa com ΔV, que é o volumétrico, a ΔN, que é o linear, e a ΔE, que é a superfície. É isso que muito claro. O uso das equações de dilatação. As equações de dilatação térmica servem para calcular como o comprimento, a área ou o volume de um corpo mudam para a variação de temperatura. Para usar as equações corretamente, siga sempre para este espaço. Identifique a grandeza inicial, comprimento inicial, na dilatação linear, área inicial, na dilatação superficial, o volume inicial, na dilatação volumétrica. Use o coeficiente de dilatação correto. Para dilatação linear. Para dilatação superficial. Para a dilatação volumétrica. Calcule a variação de temperatura, que é ΔT. Subtraia a temperatura inicial da temperatura final. Multiplique os valores nas equações correspondentes. Para a dilatação linear, ΔL igual a L1 vezes 20 vezes o ΔT. Para a dilatação superficial, ΔA igual a 0 vezes o ΔT. Para a dilatação volumétrica, ΔV igual a vezes o ΔT. Encontre a grandeza final. Some a variação obtida ao valor inicial. N igual a mais ΔL igual a O mais ΔA V, que é o volume, mais ΔV. Bom, o uso das equações consiste basicamente em identificar os dados fornecidos para escolher o coeficiente certo, calcular a variação de temperatura e fazer as multiplicações indicadas. Ao final, basta somar a variação ao valor inicial para encontrar o valor final desejado.